Ele teve uma infância, uma juventude de convívios extraordinários. Basta dizer que ele aprendeu desenho com a Tarsila. E era um ambiente extremamente ligado à cultura. A família era muito interessada por arte. Dona Olívia era uma das colecionadoras mais importantes de arte moderna em São Paulo e no Brasil. Ele conviveu muito com esses artistas, principalmente na Fazenda Santo Antônio, que lá é que se reuniam nas férias ou nos feriados, esses artistas e com quem ele conviveu. E fez uma amizade muito estreita com Villa-Lobos. E Villa-Lobos o ensinou a fazer pipas, fazer papagaio. Eu era criança, me lembro do Villa-Lobos no jardim da fazenda, soltando papagaio para as crianças. Eu devia ter 8 anos. Villa-Lobos, me lembro muito bem disso. Além de Villa-Lobos, aí apareceram Maria de Andrade, Oswaldo de Andrade, todos os artistas daquela época, todos frequentaram a fazenda muito. A fazenda ficou um centro de cultura. Nós morávamos nos Campos Elíseos, na Avenida Duque de Caxias, esquina da Rua Conselheiro Nébias, hoje bafão total. Goffredo fez todos os seus estudos morando nessa casa, que era pegada à casa da minha avó, Olívia Penteado. Um homem de família cujo pai tinha sido prefeito de São Paulo, cujo avô também era de família ilustre de São Paulo, neto de Dona Olívia Guedes Penteado, que foi uma mulher muito importante no movimento da Semana de 1922. São lembranças de uma época muito diferente da nossa atual. Então, ele guardou muitas lembranças dessa época de juventude e adolescência. Também privou com o Lazar Segal. O Lazar Segal tinha pintado o salão de Dona Olívia Penteado. Havia um salão em casa dela, onde ela reunia os amigos. A minha avó, Olívia Penteado, solicitou ao Segal a decoração do salão moderno. Uma coisa que muito me impressionou foi justamente ver Segal no alto dos andaimes, deitado sobre uma tábua, pintando o teto do salão. Dona Olívia foi uma grande mecenas. Maria Adelaide Amaral e eu escrevemos uma minissérie chamada Um Só Coração, cujo título é tirado de um poema do Paulo Bonfim. Era uma proposta muito ousada. Eram 450 anos de São Paulo e a gente queria contar esses 450 anos pelo ponto de vista dos modernistas. Essas pessoas montam a Semana de Arte Moderna, que na verdade é uma semana de 3 dias, né, que acontece no Municipal, e muda todo o pensamento brasileiro. Aí eu acho que a modernidade cultural chega ao Brasil. Que ele conviveu muito perto com essas pessoas. Agora, a vocação dele, a missão, o ofício dele de vida foi mesmo de professor. Ditadura é o regime que governa para nós, mas sem nós. Ele deixou uma dinastia de herdeiros espirituais dele, né? O professor Goffredo é um dos personagens da história do Brasil
e de maneira muito especial da história do Lago de São Francisco. E eu tive a grande felicidade de manter muito contato com o professor Goffredo, desde aluno, porque ele era professor de introdução à ciência do direito. Quando ele entrava, todos ficavam em pé, silêncio absoluto. Aí ele entrava, ia até a mesa, parava, fazia uma espécie de concentração, levantava e começava. Hoje discutiremos um tema que vai interessar a vocês. Bom, o professor Goffredo era professor do primeiro ano, era professor de introdução e era um notável professor. O professor Goffredo foi meu professor no primeiro ano da faculdade, em 1960. Eu me formei na Faculdade de Direito em 1945, com uma turma forte também, uma turma até pesada. A Lígia Fagundes Terra foi minha colega de turma, que foi também aluna dele. Eu entrei na Faculdade de Direito no ano de 1959. E eu me recordo que a minha grande expectativa era conhecer os professores, famosos professores que eu ia ter. Um deles era o professor José Carlos Atariba Nogueira, o outro professor era Goffredo da Silva Telles Júnior. Eu conheci o professor Goffredo como aluno em 1960. Eu entrei em 1968, quer dizer, não existe um ano mais emblemático para toda a minha revolta estudantil, essa coisa toda. Goffredo, sem dúvida alguma, foi o professor da faculdade que mais me impressionou. Eu não fui aluna dele na São Francisco, porque quando eu entrei em 89, com 17 anos, ele já tinha se aposentado, né? Ele se aposentou em 85. Mas eu fui aluna dele, eu posso dizer, ao longo de toda a vida. Todo poder emana do povo, e em nome do povo é exercido. É uma lição centenária, multicentenária, mas, sem dúvida nenhuma, é uma lição que o Brasil está aprendendo cada vez melhor. A Revolução foi um levante armado da população de São Paulo. Juscelino Kubitschek vence as eleições presidenciais. Foi em 21 de abril. O senhor Jânio Quadros acaba de renunciar. Estava proibida a concentração lá em São Francisco às 5 horas. A Constituição reabilitou a federação. E a independência do Brasil. Eu acho que o Goffredo é um homem atemporal. Ele é uma lenda. Já em vida ele era uma lenda. Então falar, por exemplo, do Goffredo em termos de passado, eu acho que o Goffredo a gente só pode falar em termos eternos. Ele é o coração da faculdade. Eu acho que de madrugada, quando as neblinas descem sobre o Lago São Francisco, se a gente chegar no pátio da faculdade, vai encontrar o Goffredo conversando com Castro Alves, com o Rui Barbosa, com Nabuco, com Álvares de Azevedo. A faculdade era a casa dele, era o lugar onde ele era feliz, por mais que houvesse dificuldades, porque a vida universitária, a carreira universitária, é muito difícil, cheia de obstáculos, o convívio, às vezes, com os pares não é tão fácil. O professor Goffredo, desde a implantação da ditadura militar, ficou em minoria na congregação. Quer dizer, ele comparecia, falava, mas era quase a totalidade contra ele. E ele foi um homem marcado, desde o início, por perseguição também dos outros professores. E as perseguições eram de caráter pessoal, não eram mais que polícia, eram pessoais. Então, os professores de direita na faculdade, que dominavam numericamente, seja porque eram fascistas, seja porque tinham medo e queriam subir na carreira universitária, realmente tinham um horror dele, porque ele era a liderança da estudantada, a liderança desse grupo de professores. Tem o Celso Laffer, tem o Tércio Sampaio Ferraz. Isso foi década de 70, a gente
até entende, aconteciam coisas perversas, né? Foi uma época em que a presença dele era absolutamente importante, ou para dizer a principal na Faculdade de Direito, como líder dos alunos, muito combatido pelos colegas professores dele, claro. Mas ele passava por cima de tudo isso. Ele foi vice-diretor, foi diretor da pós-graduação, foi representante da congregação no Conselho Universitário. E a vida dele era a faculdade. Quando se sente bater no peito heróica pancada, quando se sente bater no peito heróica pancada, deixa-se a folha dobrada enquanto se vai morrer. A vida na faculdade era uma coisa efervescente, era uma coisa viva, vibrante, alegre e tal. A gente começava a escrever poesia, a gente tinha uma grande esperança de fazer coisas, de publicar livros, de realizar coisas, porque, na verdade, sempre foi assim. A faculdade forma bacharéis, mas também forma escritores, né? Então, eu era colega de turma do Almino Afonso, era colega de turma do Augusto de Campos e do Décio Pinhatari. O Haroldo de Campos era meu contemporâneo, mas de um ano antes. A Ildailce tinha saído 1 ou 2 anos antes. Subia e descia aquelas escadas centrais ali a gente cruzava com todos os professores e se deliciava e ficava namorando de longe os professores que a gente mais admirava. E o Gofredo era um deles, né? Ninguém melhor que o professor Gofredo pela maneira como ele transmitia. A cada aula era uma palestra e cada palestra ele parece que buscava nos atingir no coração. Esse relacionamento do Gofredo com as arcadas está no sangue dele, está na memória dele. Ele herdou do pai também, dos tios, todos eles muito ligados à faculdade, né? O Gofredo era o mais velho. Em segundo lugar vinha com 1 ano e meio de diferença o Inácio, que também foi professor, inclusive da Faculdade de Direito. O Gilberto, o terceiro irmão, era inteiramente diferente de nós 3. Ele foi muito fazendeiro, tomou conta da Fazenda Santo Antônio. A minha irmã, Maria Eugênia, é 1 ano mais velha, essa sempre adorou a vida de fazenda. Ela se radicou na casa mestre da velha colônia da Fazenda Santo Antônio. Gofredo, Inácio, Gilberto, Maria Eugênia, Jaime. E agora só sobraram a Maria Eugênia e eu. Tio Gofredo, ele era Santo Tomás e meu pai era Santo Agostinho. Então é engraçado que as aulas dele são totalmente diferentes, não tinham nada a ver uma com a outra. Ele era tão reto, tão direito assim, que ele nunca me examinou oralmente, de jeito nenhum. Porque naquele tempo a gente tinha uma prova no escrito em meio do ano. E no fim do ano tinha uma prova escrita e outra oral. A escrita ele corrigiu porque ele não sabia de quem era, não tinha nome, né? Só tinha números. Mas chegou na prova oral que eu queria falar para ele, mostrar que eu sabia a matéria dele. Ele saiu de lá, chamou o Celso Neves, que era outro professor, e fez ele me interrogar. Uma vez eu procurei para dizer para ele que eu me sentia sozinho. Essa história é muito engraçada. E ele riu e falou: "Ih, meu filho, bem-vindo", alguma coisa assim. Por causa da experiência política, né, e tudo. E o Gofredo tinha essa percepção. Ele também ensinava muito o que é ser leal à sua consciência, à sua posição,
ao seu modo de ver as coisas e não se iludir nem com o que parece consagração e nem com o que parece isolamento. 30 anos depois, eu recebo um telefonema dele, 25 anos, eu trabalhava em Brasília, e ele falou: Eugênio, tô me sentindo sozinho, venha me visitar. E eu fui, conversamos 3 horas, eu e ele. Na faculdade estuda-se tantas matérias, mas na verdade, só se estuda uma disciplina, é a disciplina da convivência humana. Então a gente sente, o Goffredo era uma pessoa que tinha o dom de fazer com que todo mundo que se aproximava dele se sentisse especial, considerado. É um grande mestre, uma pessoa muito diferente e elevada, eu acredito. Que ele era realmente uma pessoa extraordinária na formação de todos os acadêmicos, porque ele não era um professor, ele era um educador. Mais do que um professor de introdução, ele foi, como o título do livro dele revela, um professor de iniciação ao direito, no sentido forte que a palavra iniciação tem. Na nossa chácara, aqui na cidade de São Paulo, ele plantou um bosque, né, de árvores da Mata Atlântica, não só da Mata Atlântica, mas principalmente. E ele ia me ensinando a reconhecer as árvores, pelo tronco, pelas folhas. A gente ia fazendo um tour sempre pelos mesmos pontos da chácara e andando bem devagarzinho. E ele ia me ensinando também a lição da paciência com a natureza, com o ritmo da natureza. Ele era um homem extremamente ligado à natureza desde a infância dele na Fazenda Santo Antônio. E isso ele guardou por toda a vida e passou muito para mim também. Para mim, até hoje, Goffredo é o símbolo do professor, do mestre mesmo, sabe, que me ensinou o que era a ética. Os nossos partidos são partidos de ocasião, partidos que não têm um programa definido, são grandes conglomerados com tendências as mais diferentes. O que chamava atenção nesse mestre, de um lado que ele era gago, mas de outro lado que ele tinha uma fantástica retórica. Na sua capacidade de ensinar, ele vencia esse problema e vencia com grande arte. Somente é legítima a ordem que nasce, que tem raízes, que brota da própria vida no seio do povo. Ele fazia uma pequena pausa, como se estivesse refletindo. E aí a palavra saía. Não nos deixaremos seduzir pelo canto das sereias de quaisquer estados de fato que apregoam a necessidade de segurança e desenvolvimento com o objetivo de conferir legitimidade a seus atos de força, violadores frequentes da ordem constitucional. O Goffredo era fascinante como professor e muito engraçado. Ele tinha assim uma atração muito grande. Ele era muito jovem, né? Tinha 17, 18 anos. Ele era um intelectual nato, desde o adolescente. Ele e o Inácio, o irmão dele. Naquela época, como era uma época de afirmações nacionalistas, a Semana de Arte Moderna acabou desembocando um pouco no integralismo também, por causa da afirmação nacionalista. O que aconteceu? Ele virou um integralista.
dos dramaturgos mais libertários que nós temos, que é o Zé Celso Martinez Corrêa, que também fez a São Francisco. O Zé Celso foi integralista, ele começa em Araraquara, integralista. Eu sou de uma geração posterior, então eu não sei qual é o encantamento que o integralismo tinha. É que a década de 30 e a Revolução de 30 trouxe um interesse grande pelos assuntos do país. E que o integralismo teve também esta dimensão de um interesse grande pelas coisas do Brasil. E, naturalmente, esse interesse grande pelas coisas do Brasil passou por mudanças e transformações. Mas há uma linha de continuidade, que é essa do interesse pelo país, que explica a passagem do Santiago, assim como do Dom Helder Câmara, de posições nos anos subsequentes que tornaram esses grandes nomes, inclusive o professor Goffredo, alinhado com aquilo que nós poderíamos chamar uma visão, vamos dizer assim, progressista do país. Uma vez eu perguntei para o Santiago Dantas, com quem eu trabalhei na condição de assessor, não é? E professor, por que o integralismo? E ele me disse, olha, Zé Gregório, naquela época nós estávamos praticamente antes da Segunda Grande Guerra. E a Inglaterra era o símbolo do imperialismo. Foi uma época em que a gente desenvolveu muito o nacionalismo. Então, como uma alternativa para quem não era comunista, o ideário integralista fornecia algumas inspirações, como essa do nacionalismo contra o imperialismo, sobretudo o imperialismo inglês. E é a explicação por que tanta gente muito preparada intelectualmente aderiu ao integralismo. Depois, o integralismo desapareceu e ele, então, ajustou as suas expressões, a sua filiação política, tudo isso, às novas condições políticas e sociais brasileiras. Quando veio 64, ele estava num processo, talvez, de franca adesão à ideia do Estado de Direito e completamente divorciada da antiga percepção do Estado do tipo integralista. Ele verificou, antes de serem constatados os crimes, que eram regimes absolutamente horríveis. Então, como o Plínio Salgado aqui também apoiava, de certa maneira, o fascismo antes da guerra, hein? Ele percebeu que aquilo era uma coisa absolutamente desumana. Ele foi capaz de radicalmente mudar os valores que ele tinha de integralista para um homem absolutamente democrático e contra o integralismo, né? No espírito dele, essa evolução foi natural. Ele não sentiu que houvesse qualquer ruptura, qualquer, vamos dizer assim, incoerência no pensamento que ele tinha na juventude e o que ele mostrou mais tarde. É preciso que o povo seja ouvido para que a Constituição seja autêntica, seja legítima, porque o poder tem a sua origem no povo. O povo é a fonte do poder e em seu nome deve ser exercido. Tenebrosas experiências dos estados totalitários europeus, nos quais o lema é e sempre foi segurança e desenvolvimento, aprendemos uma dura lição. Aprendemos definitivamente que fora do Estado de Direito, a segurança, com seus órgãos de terror,
é o caminho da tortura e do aviltamento humano. A palha estava seca. Não fomos nós que criamos as palhas secas. O país queria a redemocratização. Em suma, o que nós queremos neste momento é uma coisa só: o Estado de Direito já. E tão curioso é que, se vocês tomarem conta, o texto termina Estado de Direito já. Não é verdade? Direta já. As duas mensagens se casaram e foi como uma campanha unificada por essa mensagem. A Carta aos Brasileiros, ela representou na época também a coisa que sempre foi a característica do Goffredo, uma capacidade de se antecipar ao tempo no plano da coragem de falar o que ele falou. A Carta aos Brasileiros é um marco da política brasileira porque ela foi escrita no auge da ditadura militar, em 1977. E Goffredo da Silva Teles era um baluarte da democracia. Ele sempre lutava pelo Estado de Direito. Vamos dizer que essa carta, em termos de descoberta do novo Brasil, é a Carta de Pedro Vaz de Caminha. Foi uma coisa fundamental, eu acho que nas modificações que sobrevieram, naquelas modificações que vieram a ocorrer depois, com um certo espaço, com um certo tempo ainda, que teve que decorrer até os anos 80, né? Eu acho que a Carta é um momento importante da transição do regime autoritário para a redemocratização em nosso país. Um laudo necroscópico da ditadura brasileira, mostrando a situação que estava o Brasil e propugnando para o restabelecimento do Estado de Direito. A opinião pública nacional era contra o regime de exceção. E o professor Goffredo soube encampar tudo isso e foi o porta-voz da nacionalidade no dia 8 de agosto de 1977. Quando se sente bater no peito heróica pancada, deixa-se a folha dobrada enquanto se vai morrer. Os países adiantados, em que a cultura política já organizou o Estado de Direito, a insólita implantação do Estado de fato ou de exceção, do Estado em que o presidente da República volta a ser um monarca acima das leis, o monarca lege solutos, constitui um violento retrocesso no caminho da cultura. Que esta carta parte do Largo de São Francisco, mas vai se repercutir em todo o Brasil. Pois a lição imperativa do território livre de São Francisco, neste seu sesc centenário, é lembrar que o Brasil foi aqui fecundado, não importa os eclipses e os desmaios, o Estado de Direito, a democracia, o primado constitucional e os direitos humanos. Que assim seja neste século e meio e no próximo. A leitura superou em muito a nossa expectativa, porque não imaginávamos que fosse acorrer ao pátio da faculdade tanta gente. Eu falei em nome dos advogados, um discurso escrito, e logo em seguida o professor Goffredo leu a Carta aos Brasileiros. Leu com esse toque que eu me referi, profético. Chamamos de ditadura
o regime em que o governo está separado da sociedade civil. Ditadura é o regime em que a sociedade civil não elege seus governantes e não participa do governo. Foi um clarão dentro da noite que nós vivíamos. Somos todos iguais nessa noite, na frieza de um riso pintado, na certeza de um sonho acabado. É o circo de novo. Nós vivemos debaixo do pano, entre espadas e rodas de fogo, entre luzes e a dança das cores. Onde estão os atores? Em 1827 foi instalada a Faculdade de Direito e em 1977 seria celebrado o Sesc Centenário, 150 anos. E o Brasil vivia uma ditadura militar. E num encontro com o José Carlos Dias, eu e ele imaginamos o que nós podemos fazer, né? Eu vou ser um tanto pretensioso, mas tenho a impressão que a semente inicial foi minha. Foi num almoço aqui no Círculo Italiano, no Edifício Itália, um almoço em que estavam presentes o Flávio Flores da Cunha Berrembach e o Almino Afonso. Nós três, neste almoço, começamos a falar sobre a perspectiva dos 150 anos da Faculdade de Direito, que ia ter uma comemoração oficial presidida pelo diretor Alfredo Buzaide. E nós não podemos nos conformar com isso. O professor Buzaide, a parte do seu valor como intelectual, como jurista, era o ministro da Justiça na época. Talvez tenha sido um dos minutos mais intensos da tortura no Brasil naquele. E esses alunos não se conformaram. Nós precisamos comemorar os 150 anos da faculdade de uma outra forma. Aí surgiu a ideia de nós irmos ao Goffredo e pedir a ele que fosse ele o autor, o redator principal do documento. Saímos e fomos à casa dele, aqui na Avenida São Luís. E, em seguida, marcamos um almoço no Círculo Italiano com o professor Goffredo e com a Maria Eugênia, minha colega de turma. Foi muito interessante, porque depois daquele almoço, no primeiro encontro, que estavam Almino, José Gregório, Flávio Berrembach, e que convidaram o Goffredo para liderar esse processo. Houve a aceitação do professor Goffredo, a sugestão dele ser o redator de um documento básico. Aí nasce a Carta aos Brasileiros. E foi aí que surgiu a ideia de irmos ao Raimundo Fauro, presidente do Conselho Federal da Ordem, para que ele fosse o primeiro signatário. Para minha surpresa absoluta, ele se recusou a assinar. Chegou a dizer-me, de uma maneira indelicada, que o texto estava demasiado longo e que ele teria dito tudo aquilo em 2 páginas. E eu me recordo que eu respondi com real indelicadeza também. Com uma diferença, presidente, é que não foi o senhor que se lembrou de fazê-lo. Coragem de falar aquilo no ano de 1977, porque o ano de 1977 ainda era plena ditadura. Em 77 ela estava absolutamente no auge da repressão. Então ele falou coisas inacreditáveis na carta e mobilizou inúmeras pessoas da burguesia brasileira a assumirem, sobretudo no plano universitário e no plano político do MDB, lá que lutava na Câmara, no Senado, a coragem de
afrontar a ditadura no plano político direto. Eu me lembro que o Caetano Veloso achou que a carta era necessária, mas não tinha lido inteira porque achou chata, entendeu? Quer dizer, talvez o conteúdo jurídico, o conteúdo de princípios e a maneira como o professor Goffredo escrevia. Em lugar dos direitos humanos, a que se refere a Declaração Universal das Nações Unidas, aprovada em 48, em lugar do habeas corpus, em lugar do direito dos cidadãos que eleger seus governantes, esses estados e sistemas colocam frequentemente o que chamam de segurança nacional e desenvolvimento econômico. Foi uma nota de uma grande significação histórica da Faculdade de Direito, como se ela estivesse repetindo outros momentos igualmente grandiosos da nossa história, na luta da abolição, na luta pela República, na luta pela reconstituição do país depois da Revolução de 1930, tantos e tantos momentos marcantes da história da Faculdade de Direito que transcende o lado puramente jurídico, porque passa a ser significativo, um momento político de grandeza. Isso tudo, a meu ver, se recriou no Pátio das Arcadas naquela noite. A reação foi fantástica, foi um delírio. Daí nós resolvemos subir lá e acabar com a reunião oficial lá em cima, que estava o diretor da faculdade, mais alguns professores. Daí nós subimos e eu peguei, tinha uma bandeira brasileira e tal, eu tirei a bandeira do mastro que ela estava e levei até a mesa, assim, do lado do Goffredo. O grande finale da Carta aos Brasileiros foi essa invasão da sessão solene. Quando nós entramos e o Goffredo na frente, o diretor fugiu, foi embora. O diretor saiu da mesa dele e fugiu. Era uma coisa tão tocante, tão emocionante, e também porque todos tinham medo do que pudesse acontecer. Quando tiver bomba de gás lacrimogêneo, se tiver jato d'água, desastre. E havia muitas apreensões, porque o secretário da Segurança da época, que era o Erasmo Dias, era uma figura muito truculenta e já tinha prometido que iria reprimir. Não poderia haver, estava proibida a concentração no Largo São Francisco às 5 horas. Não vai haver concentração no Largo São Francisco às 5 horas, só isso. Nós armamos, inclusive, um esquema de segurança para o professor Goffredo, para que ele não corresse risco. E que nós estávamos preocupados. As pessoas tinham medo, todos tinham medo. Mas tinha que vencer esse medo, tinha que vencer, e justamente isso era o estímulo para superar isso e propor uma festividade diferente na faculdade para comemorar os 150 anos. E assim foi. Quem deve propulsionar o desenvolvimento é o povo organizado, mas livre, porque ele é que tem competência, mais do que ninguém, para defender seus interesses e seus direitos. Eu estava na leitura, eu estava ali no pátio. A gente tinha recebido comunicados e sabia por colegas que ia haver aquela leitura. Eu fui lá, outros companheiros foram também. Foi uma noite memorável, memorável. Eu fiquei muito emocionado. Eu acho que, assim, quem estava lá naquele dia, sabe, saiu de lá banhado por essa questão da defesa da democracia mesmo, sabe? O regime militar já estava se desmilinguindo, na verdade, né? Logo depois teve a anistia, depois veio a direta já. Aí o movimento realmente catalisou toda essa insatisfação e essa reivindicação. Já está escrito, já está previsto por todas videntes, pelas cartomantes,
tudo nas cartas, em todas as estrelas, no jogo dos búzios e nas profecias. Cai o rei de espadas, cai o rei de ouros, cai o rei de paus, cai, não fica nada. A resposta é uma só. O Brasil inteiro só quer as eleições diretas. Então pode-se dizer, sem exagero, que o professor Goffredo deu uma contribuição muito importante, muito valiosa para o despertar de consciência, para o estímulo, no sentido da convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, que acabou acontecendo, então, bem depois, mas sem dúvida alguma influenciada pela Carta aos Brasileiros. Eu acho que a nova Constituição representa um avanço. Em primeiro lugar, porque é a Constituição que tem mais presença de povo. Em nenhuma outra Constituinte brasileira houve tanta influência de setores tão diversificados da população brasileira. O povo organizado tem muitos meios de influir na Assembleia Nacional Constituinte, manifestar a sua vontade, manifestar os problemas que afligem o povo e apresentar as soluções destes problemas. Há uma frase que diz: eu sou eu e a minha circunstância. E o complemento dessa frase: se eu não salvo a minha circunstância, eu não salvo a mim. E é o que o professor Goffredo procurou fazer, lidando com a sua circunstância e procurando salvá-la dos seus equívocos e das suas pedras. Inclusive a vida dele é uma vida meio pessoalmente, meio conturbada, bastante conturbada, com altos e baixos no plano pessoal, muito graves, inclusive. A vida, como dizia Guimarães Rosa, é difícil, é complicada, né? É perigosa. O Goffredo passou por fases pessoais muito difíceis. Começou a beber. E teve uma fase de bebida muito séria, que eu sou testemunha, talvez dos irmãos, o que mais acompanhou, porque eu ia pegar o Goffredo, às vezes, em botequins, os mais sórdidos. Houve realmente uma época, felizmente bem curta, em que existencialmente o professor deu demonstrações assim de que estava um pouco sem rumo. Esse período etílico do Goffredo foi longo, 2 anos mais ou menos. Mas ele não deixou de ser professor. Ele curava a noite etílica, acordada, às 8 horas ele estava na faculdade dando aula. Ele tinha uma capacidade de reconstrução fenomenal. Eu ouvi falar disso pelos meus colegas e confesso que quando ouvi falar disso, fiquei muito surpreso. Jamais percebi nada disso. Se por acaso isso existe, nas aulas eu não percebo nada. Talvez porque eu ficasse realmente encantado com a qualidade das aulas. Mas para mim foi uma surpresa. Foi uma fase terrível que o Goffredo superou, porque ele tem uma saúde maravilhosa. O Goffredo tem uma saúde básica muito boa. Mas os estudantes respeitavam o Goffredo, porque ele dava as aulas, cumpria a sua obrigação de professor e dava aulas corretamente, né? Felizmente, isso foi um interregno e antecedeu a grande fase do professor, que culminou não só na obtenção da cátedra na Faculdade de Direito, não é? Mas também na sua projeção como uma espécie de líder do território livre do Lago São Francisco, que era assim carinhosamente como os alunos daquela época o chamavam,
e se recuperou como um dos líderes da liberal-democracia no Brasil. Essa parte eu guardo com muito respeito, admiração e carinho. É claro que a sua companheira Maria Eugênia foi um arrimo nessa recuperação. E até hoje, né? Até hoje é difícil falar nesses momentos e rememorar. Então a gente sempre pensa nessa questão do destino e dos sinais que a vida mostra, que a vida apresenta para a gente, de que o destino nosso vai ser para uma direção, mas a gente não presta atenção naquele sinal. Só muito mais tarde que você vai ver que aquele fato que aconteceu tinha um significado na sua vida, tinha relação com a sua história, com o que viria depois. O Goffredo foi para a Revolução de 32 como secretário do Hospital de Sangue e lá ele conheceu muitos amigos, fez amizades, inclusive com o meu pai, que era solteiro, estudante de medicina, e os dois gostavam muito de fotografia, então tiraram muitas fotografias nessa época. Quando eu era adolescente, estava no ginásio, eu fui procurar lá na caixa de fotografias dos meus pais uma fotografia do meu pai para eu pôr na carteira, porque a gente costumava colocar fotografia. Imagina como as coisas mudaram, né? Aí encontrei a fotografia do meu pai na Revolução de 32, cercado lá de umas pessoas. Quando eu entrei na faculdade de Direito, fui perguntar para o meu pai quem eram aquelas pessoas que estavam ali. O professor Goffredo, eu sabia que estava ali. Só que durante todo o meu curso de Direito, eu estive com ele pouquíssimas vezes. Nós tínhamos admiração, nós tínhamos até um pouco de timidez de chegar e conversar, isso era muito difícil. Tudo bem, eu continuei com a fotografia na carteira. Eu fui encontrá-lo realmente muito tempo depois que eu já tinha me formado, que eu já tinha viajado, morado fora 2 anos, quase 2 anos. Aí eu reencontrei num momento diferente, tanto da minha vida quanto da dele, né? Por uma sorte da nossa turma, ele acabou se casando com uma das nossas colegas, a Maria Eugênia da Silva Teles hoje. Naquela época era Raposo do Amaral. Nos casamos em 9 de setembro de 1967. E a nossa vida foi uma construção, claro, diária, porque durante todo aquele período os tempos eram difíceis, nós tínhamos receio de onde aquela ditadura ia chegar, se ia nos alcançar. E fomos construindo a nossa vida, cada momento, cada etapa, de uma forma sempre muito, muito positiva, que nos estimulava, que nos levava a novos momentos mais ricos, nos enriquecia, sabe, esse convívio. E interessante, porque aquela fotografia que eu tenho até hoje já estava lá. O destino já estava traçado, que nós íamos nos encontrar. Mas a gente não sabia, né? Nós não sabíamos, ninguém sabia. E essa fotografia esteve comigo durante toda a minha adolescência e o meu curso na faculdade. Eu nunca mostrei a ele durante esse período. Nos encontramos como se fosse para sempre mesmo. Nunca houve qualquer dúvida, qualquer hesitação de que o destino nosso estava traçado. Eu acho que se ele tivesse vivido hoje, em dia os escândalos da política, ele teria realmente ficado mortalmente decepcionado com isso tudo. Eu considero que o momento que nós estamos vivendo é extremamente grave. A mim me inquieta muito. O Brasil é um país hoje politicamente desbussolado. Não tem norte. E está faltando uma pessoa como ele que diga qual é o rumo e de onde vem a luz.
O que o Brasil deseja neste momento é uma coisa só: o Estado de Direito já. Queremos um regime democrático, mas um governo democrático representativo. Um governo onde o povo se faça representar. A gente entrava na faculdade de cabeça raspada, tinha a primeira aula com ele e aí a gente via que o nosso mundo tinha mudado. A gente tinha dado um pulo de fase na vida, né? Ele gostava tanto da aula, da faculdade, dos alunos, que ele parecia que dava aula hipnotizado. E isso encantava a gente. Eu nunca tinha pensado nisso. E é verdade. É verdade. O Goffredo era realmente um hipnotizador mesmo, né? Eu acho que a gente só saía da hipnose, desse transe que ele levava a gente com a oratória dele, que era belíssima, a hora que, quando ele terminava a aula, e que era a única aula na faculdade que terminava com os aplausos dos alunos, né? Todo mundo batia palmas para o Goffredo todo dia que tinha aula do Goffredo. Incrível, ele conseguia traduzir ou embalar o ensinamento jurídico com a poesia. Não é comum, acho que é um professor de um tipo que não existe mais, né? Um professor que fascinou a todos os seus alunos. Eu acho que essa é a grande qualidade dele. Os que tiveram o privilégio de terem sido tocados pela cultura, pelo ensinamento do professor Goffredo, eu acho que são pessoas um pouco mais apaixonadas pela democracia, pelo direito, pela lei. Eu acho que ele é uma mistura do Cândido de Voltaire, que era sempre capaz de enxergar o lado bom das coisas, sabe, com o Próspero da Tempestade, que era capaz de agitar toda uma coisa. O novo, às vezes, é um velho que a gente reconquista, que a gente arranca dos arquivos, né? Eu acho que ele seria aquele inimigo do povo de Ibsen. Aquele cara que está fazendo o possível para acertar, para dizer uma coisa certa, para indicar um caminho certo que é o que corresponde à verdade e não está sendo entendido pela maioria. A vida é mais forte do que a lei. Esta aqui é a verdade. E assim foi, até o último dia, que foi o dia 27 de junho de 2009, no final do dia. Ele estava na salinha dele, aí eu vi que ele não estava muito bem, ele foi se recostar no sofá e morreu assim, tranquilamente, sem sofrimento, sem agonia, sem dor, sem nada. É a morte que todos nós gostaríamos de ter, porque não teve hospital, não teve sofrimento, médicos, nada disso. Ele não estava muito bem disposto naquele dia, mas a partida dele, a morte dele foi muito tranquila, foi muito suave até, sabe? Para nós, muito difícil, né? Eu acho que pessoas como o Goffredo, sem dúvida nenhuma, que fazem falta. Faz muita falta. Nós temos saudade das palavras que ele dizia, das palavras que ele deixou impregnadas em nós. Todos nós que fomos seus alunos, guardamos dentro de nós um pouco do Goffredo. Nós temos muita saudade. E eu sempre digo que feliz é aquele que pode ter saudade, porque só tem saudade aquele que foi feliz. Era um homem que a gente podia acreditar nele como mensagem humana, como mensagem espiritual, como grande pensador das arcadas do Largo de São Francisco. O Goffredo nunca será saudade, será sempre esperança.